Fala galera, tudo beleza? Sou o professor Micael, vou estar aqui com vocês hoje trabalhando um pouco da disciplina de Educação Física, certo? Nós vamos começar a trabalhar os jogos pré-desportivos. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho do que são os jogos pré-desportivos, daí a gente vai entrar no atletismo e isso a gente vai dando uma continuidade na história do atletismo e algumas provas do atletismo, certo? São histórias bastante interessantes e tem muito a ver com todas as outras modalidades dos esportes que a gente conhece hoje. O que são jogos pré-desportivos? Jogos pré-desportivos são o seguinte: eles são jogos que usam elementos dos esportes que vocês estão acostumados a ver por aí. Elementos como o passe do futebol, um arremesso do basquete, mas em proporções menores. Ele não é o esporte propriamente dito, com suas regras, com suas táticas. Você pode adaptar ele em competições menores, da forma que você achar melhor, para que a pessoa aprenda e pratique mais vezes e da melhor forma. Para que serve? Exatamente o que eu estava falando. Para aprender melhor e para adaptar. Muito é utilizado o jogo pré-desportivo para quê? Para crianças e adolescentes. Por quê? Vai chegar uma criança de 8 anos jogar basquete, como que ela vai acertar a cesta? Então a gente adapta esses jogos para começar a chegar à realidade deles, certo? Podemos utilizar diversas modalidades? Sim, com certeza absoluta. No atletismo, que é o que a gente vai trabalhar hoje, vocês vão ver na sequência das aulas que ele é muito utilizado. Você começa correndo e aos poucos, com atividades de corrida, de brincadeira, você vai evoluindo. Vamos lá então. Vamos falar um pouco do atletismo. Por que do atletismo? Porque o atletismo ele é considerado um esporte base. Como assim? Ele utiliza de correr, saltar e lançar, que são movimentos básicos que a gente usa há tempo. E o que é o atletismo? Ele é um esporte que junta várias provas, várias modalidades para se formar o atletismo. Por exemplo, a corrida, o salto, as modalidades combinadas e assim todas elas juntam o atletismo. Professor, corrida é atletismo? Sim. Mas salto também é atletismo? Sim. Se eu faço atletismo, eu faço todas? Não. Eu posso fazer uma delas, ser específico de uma prova. Eu posso correr só os 100 metros, ou posso só saltar, só lançar, e assim de acordo com a minha especialidade. O atletismo é muito amplo e normalmente as crianças, quando começam a competir, começam a fazer várias modalidades, até achar o seu perfil ideal para a sua capacidade física. Certo? Vamos para o próximo. Vamos começar um pouquinho da história do atletismo. O atletismo começou há muitos anos, muitos mesmo. Antes de Cristo, lá, milhares de anos atrás, o que acontecia? A gente precisava sobreviver. Os nossos ancestrais, eles corriam, eles caçavam para sobreviver. Antes ainda das flechas, de nadar, de cavalgar para sobreviver, para caçar, para guerrear com os outros, antes disso ainda foi onde começou o atletismo. Porque é aí que tudo começa, a gente precisa correr, eles corriam atrás da caça, eles saltavam atrás dos animais, atrás de frutos, e nada é como é hoje em dia, como a gente conhece, certo? E o atletismo foi evoluindo, certo? As modalidades, a corrida foi evoluindo, e as pessoas foram cada vez mais, as sociedades foram se juntando, vivendo no mesmo local, e isso começaram a dar o atletismo como treinamento, como uma forma de competição. E a primeira competição veio 776 a.C., que foi a primeira competição, foi uma competição de atletismo, foi de corrida, certo? Ela era denominada Stadium. Era uma corrida de 200 metros. E foi realizada na cidade de Olímpia, na Grécia. Por isso, aí vem o link com as Olimpíadas. A gente está muito acostumado em ouvir atletismo e ouvir Olimpíadas. Por quê? Porque eles têm tudo a ver. Eles começaram juntos. A primeira Olimpíada foi a primeira prova de atletismo. Então, a Olimpíada era só uma prova, só essa estádio, que era 200 metros. Eles mediram com passos, através de passos, e o primeiro ganhador foi Coreebus,
que foi o primeiro ganhador das Olimpíadas. E a partir daí ela começou a ser realizada de 4 em 4 anos, e na sequência a gente vai falando um pouquinho dela, certo? E a gente sempre vai fazer esse link entre atletismo e Olimpíadas. Por que 776? Porque foi a primeira vez que entendemos que teve uma notícia disso. Acontecia antes? Sim. Tinham competições antes? Sim. Mas não dizia assim que era uma competição com prêmio, entre cidades, era como brincadeira, como forma das crianças praticarem, dos adultos entre eles, não era uma competição realizada com o intuito de alguém ganhar, se tornar o símbolo dessa competição. Aí foi a primeira notícia que veio, foi essa em Olímpia, que se chamou Olimpíadas, e até hoje a gente tem, certo? Outras provas atléticas começaram a aparecer nas Olimpíadas na sequência. Aí veio as provas de decátlon, heptátlon, que são lançamentos, arremessos, junto com as corridas. E, por consequência, veio os saltos e assim foi. Perdão, pessoal. A corrida começou e foi dando evolução. Então, as Olimpíadas continuaram sempre de 4 em 4 anos, sempre com mais provas. Os gregos que faziam essas provas, eles que realizavam entre as cidades gregas, representantes das cidades gregas vinham competir, e eles faziam diversas provas. E isso foi cada vez aumentando a quantidade de provas conforme a evolução que eles vinham e a quantidade de gente que queria participar. Certo? Então, o que acontecia? Depois só que veio lutas e provas equestres. O que é isso? Provas com os cavalos. Muito depois. Antigamente era só as provas de atletismo. Não era chamada de atletismo. Eram chamadas de provas atléticas, que usavam o corpo. Você precisava do seu corpo para realizar as atividades. Muita força, muita velocidade e vivia em momentos de invasão para lá, para cá. E isso era muito importante. O homem como um ser forte, estruturado, e isso era muito importante para eles. Então as corridas também mostravam que eles eram fortes, eram representantes da sua sociedade, da sua cidade. E nessa linha que a gente veio falando do homem forte, o que acontece? Lá na Grécia só acontecia a participação dos homens. As mulheres não podiam participar dessas competições. Isso foi acontecer que as mulheres vieram participar muito lá na frente, nas Olimpíadas agora da era moderna. Mas a gente está ainda lá atrás, vamos aos poucos, certo? Confunde-se muito a mitologia com a realidade. Os gregos, o que eles faziam? Eles tinham seus deuses que eles cultivavam e adoravam seus deuses, e a Olimpíada era uma forma, eles criavam uma lenda em cima dessa Olimpíada, que Hércules era o criador da Olimpíada, era o mais forte. Então isso aconteceu por muitos anos em virtude dessa crença dos gregos, certo? E aí, por que eu estou falando isso? Porque depois vem a dominação romana. Os romanos também gostaram das Olimpíadas. Até tem uma modalidade de lutas que é as Olimpíadas greco-romanas. Quando os romanos vieram, já tinham as lutas, já tinham as competições equestres. Aí o que aconteceu? Os romanos, quando vieram para a Grécia para fazer descobrir as Olimpíadas, eles continuaram com a prática, continuaram fazendo, gostaram muito e virou uma festa muito grande. Foi muito bacana, ficou maior do que eles imaginavam. Porém, aconteceu o quê? Que o cristianismo tomou conta de Roma e virou uma festa pagã. Para os cristãos, era uma festa pagã que tinha muito pecado e começou a perder esse sentido das Olimpíadas. Então as Olimpíadas aí começaram a baixar o nível, menos gente competindo, até que parou. Aconteceu o quê? Parou, ela só voltou agora, depois de muito tempo. No século IV, o declínio do Império Romano começou pelo Oriente Médio, eles começaram a perder forças, o Oriente Médio começou a ter mais um domínio sobre eles, e com isso, ainda mais foram perdendo forças e acabou as Olimpíadas. Fica um tempo aqui muito grande, a gente estava falando de antes de Cristo até século IV que tinha Olimpíadas, é muito tempo, por isso cresceu tanto. E aí ele volta somente no século XIX, é muito tempo depois. Então já é lá por volta de 1860
com esse cara aqui, Barão de Coubertin. Ele começou o quê? A pôr a ideia das Olimpíadas, a ideia dos esportes nas escolas. Tanto os esportes quanto as artes, dentro como forma de educação nas escolas. E aí que começou a ganhar força. Em 1894, Barão de Coubertin foi até a Inglaterra, ele era da França, foi até a Inglaterra, foi até os Estados Unidos, e começou a ver os esportes que eram praticados e decidiram fazer uma nova Olimpíadas da Era Moderna, que é o que a gente vive até hoje. Ela é feita de 4 em 4 anos. Por que você está falando das Olimpíadas? Lá no começo comentei que confunde muito com atletismo. Você fala em atletismo, lembra de Olimpíada, porque são provas, a prova mais importante do atletismo para o atleta é ganhar as Olimpíadas. Então a gente sempre vai estar nessa ideia. Então o que acontece? Em 1894, Barão de Coubertin resolve fazer as Olimpíadas em Atenas. Por que Atenas? Na Grécia, era a cidade mais evoluída da Grécia, então ele resolve fazer lá para quê? Para relembrar os tempos antigos, pois foi de lá que eles tinham foi de lá que eles criaram essa ideia. As Olimpíadas da Era Moderna, professor, como que ela aconteceu? Quais provas? Calma, elas foram aos poucos. Eles usaram muitos vasos que os gregos pintavam nos vasos para pôr o dia a dia deles. Eles colocavam desde o trabalho, da alimentação e faziam essa pintura dos esportes que eles praticavam. E foram reestruturando esses vasos para ver quais modalidades eles conseguiam fazer. E assim foi, fora as que eles já praticavam no dia a dia e foram incrementando, certo? As Olimpíadas em 1894 e foi melhorando a cada 4 anos e foram tendo regras e cada vez mais sérias, pois cada vez mais países estavam praticando, certo? Em 1912, criação da IAAF, que é a Federação Internacional de Atletismo, nada mais que isso, certo? Aí que começou as regulamentações de quais provas são do atletismo, como elas são feitas, regras absolutas dela, que não podem ser feitas em outras modalidades, de outra forma, em qualquer evento. Para ser oficial ela tem que ser assim, e aí criou foi de maneira bem oficial e assim só foi ganhando mais força o atletismo. Aqui, lá na Grécia, eu comentei que demonstração de força pelos homens da Grécia. Aqui também, mas não só pelo homem que ia competir, mas pelo seu país. O que acontecia? O país que ganhava as Olimpíadas, que ganhava uma prova, era uma demonstração que os meus seres humanos meus habitantes do país, são mais fortes que os seus. E se a gente for analisar a história, a gente começa aqui várias guerras, né? No século XX, diversas guerras muito grandes. E aí, a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e aí acontece o quê? O país resolve pôr o atleta para ganhar do outro, não interessa se ele vai competir. Tem países que nem colocavam para competir se ele não fosse para ter resultado. E assim ia mudando o formato da Olimpíada de um evento para todo mundo participar e ter o seu ícone principal, vai mudando o quê? Só vai quem é muito bom. A ideia era participar para ganhar, certo? E isso foi ganhando mais força no decorrer dos anos, certo? Agora entra as mulheres. Lembra que eu comentei que ela ia voltar só lá na frente? É aqui. As mulheres em 1928 foi a primeira participação das mulheres. Tarde demais, mas vocês sabem que essa luta até hoje está sendo constante. Então, 1928, primeira mulher entra. A partir daí não saiu mais. Elas sempre continuaram nas Olimpíadas. Vamos começar um pouquinho aqui do atletismo no Brasil, certo? Ele entra muito na época das guerras também, o início dele, porque é a hora que o Brasil começa a mandar atletas para ver que tem potencial para todo mundo reconhecer o Brasil, certo? Então, a Olimpíada da Era Moderna, ela vai muito nessa questão das guerras e boicotes, um país não vai quando é na sede do outro, mas isso é um tema de Olimpíadas e a gente vai entrar mais para frente. Hoje a gente vai continuar no atletismo aqui. Atletismo no Brasil. Século XIX foi o início dele, certo? Aos poucos, bem devagar, até que 1914 a CBD, Confederação Brasileira de Desportos, já existia, colocou o atletismo
como uma das suas modalidades. Aí a gente começa a ter uma certa seriedade, né, questão do atletismo, e criar competições e assim por diante. Primeira participação olímpica do Brasil no atletismo foi em 1924, certo? Foi a primeira participação, sem medalha, sem nada, mas foi a primeira vez que nós fomos até lá, conseguimos competir. Em 1925, primeiro campeonato brasileiro de atletismo no Rio de Janeiro, certo? Daí dá um pulo. Em 1952, que sai a primeira medalha, certo? Então, o que acontece? Em 1925, Campeonato Brasileiro, primeira participação. Olha o tempo que tem para a gente sair a primeira medalha, que foi com Ademar do salto triplo. Ele foi o primeiro atleta a conseguir uma medalha de ouro, certo? E ficamos muitos anos com vários atletas ganhando medalhas, mas o ouro foi difícil. E aí a gente vem com a Malha Imagem em 2008. Nesse tempo aqui, a gente tem o quê? Os Jogos Pan-Americanos, o Brasil ganha muita medalha, é uma grande potência, vai começando a surgir a ideia do brasileiro de competir cada vez mais forte, porém, Olimpíadas, a gente só chega na prata, no bronze e não consegue chegar lá no ouro. E aqui vem a Malha Imagem, em 2008, primeira mulher brasileira a ganhar uma competição olímpica no salto em distância. Foi muito bem e conseguiu bater uma candidata muito forte. E Thiago Braz, com o salto com vara, em 2016, conseguiu mais uma vez a medalha de ouro. Esse foi muito legal com o italiano, que era candidato fortíssimo a ganhar as Olimpíadas, e ele foi batendo salto a salto, ele se arriscou, tentou um salto maior do que ele, errou um e foi lá, não, vou aumentar a altura, foi lá e conseguiu ganhar, certo? Então, Thiago Braz em 2016. Lembrando de uma coisa que eu tinha esquecido. Aqui foi a primeira Olimpíada realizada na América do Sul. Então ele ganhou aqui, isso foi muito bacana também. Vamos lá. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vocês viram eu falando que tinha salto triplo, salto em distância, salto com vara, que foram as competições que a gente ganhou, né? Mas tá, o que é isso? Calma, a gente vai falar um pouquinho hoje, só uma pincelada nas provas, para na próxima aula a gente dar uma sequência focada nisso aí, certo? Provas de pista, certo? O atletismo é dividido em vários tipos de prova. As provas de pista, que consistem em corridas rasas com barreiras e obstáculos, certo? As provas de campo, que são os saltos, os arremessos e os lançamentos. As provas combinadas, que é o decátulo e o epitáculo, e elas, o que são provas combinadas? Juntam essas duas, decátulo são 10 provas, epitáculo 7 provas, certo? Pedestrianismo, são corridas de rua, certo? E corridas de campo, o cross country é uma delas, que consiste numa corrida que você passa por lama, por areia, por diversos locais, e as corridas de montanha, como o nome já diz, corridas na montanha, certo? Sobem montanhas, descem montanhas, dentro dos seus desafios, quem fizer no melhor tempo possível. E tem também a marcha atlética, que é uma corrida um pouco diferente. Você tem que andar sem tirar os calcanhares do chão. Você não pode tirar os dois pés ao mesmo tempo. Bom, mas como que eu faço para não tirar... como que eu faço? Eu tiro os dois pés ao mesmo tempo? Sim, você tira. Na corrida, você fica no teu passo, normalmente você está com os dois pés fora do chão. E na marcha atlética, você sempre tem que ter um. Então, é um pouco diferente, o movimento do corpo é diferente, o movimento da passada é diferente, e é realizada a marcha atlética, certo? É uma corrida que demora um pouco mais de tempo e desgasta muito do atleta, certo, pessoal? Então é o seguinte, vocês entenderam um pouco da história do atletismo, a gente não vai dar continuidade nas Olimpíadas, vamos parar aí no atletismo para a gente entrar na sequência, continuar com os nossos jogos pré-desportivos. Como que o jogo pré-desportivo é utilizado no atletismo? Vocês viram que tem várias provas, certo? Provas de pista. Como que eu posso usar um jogo pré-desportivo? O que é um jogo pré-desportivo para uma prova de pista? Uma competição entre fileiras, estafetas, vamos para vocês alunos que entendem, vamos entender na nossa linguagem. Colocar o cone, uma fileira atrás de cada cone, o primeiro vai, retorna, bate na mão do próximo, o próximo vai, até a equipe que terminar primeiro ganha. Isso é uma estafeta que
contém a corrida. É um jogo pré-desportivo? Sim. Se eu estiver trabalhando no atletismo lá, eu estou trabalhando a corrida? Sim. E assim eu posso, aos poucos, colocando regras nessas corridas para que ela fique cada vez melhor e chegue à nossa realidade. Certo? Provas de campo, saltos e arremessos. Podemos fazer também? Sim, com certeza. Arremessamos bolas, vamos aumentando o peso, porque cada arremesso tem um peso, salto em distância, salto em altura, a gente vai fazendo de acordo com o que a gente precisa, certo? Provas combinadas, une os dois, então a gente já viu que dá para fazer, e assim por diante. Corridas de rua, a gente faz uma experimentação, sempre dá para fazer os jogos pré-desportivos, independente da modalidade. Então com o atletismo é a mesma coisa, a gente teve que fazer o quê? Colocar eles aqui para a gente entender o que é o atletismo, senão a gente vai jogar o jogo pré-desportivo do atletismo como? Para quê? Qual o sentido? Certo? Então hoje a gente teve uma aulinha de atletismo, um pouco da história dele, certo? Na sequência das aulas a gente vai aprender um pouco mais sobre as provas para a gente cada vez melhor nos jogos pré-desportivos, certo? Atividades de casa. Atividade 1 do capítulo 2, certo? Ela fala um pouquinho das provas, de algumas provas de corrida, e vocês vão ter que dar uma pesquisadinha e vocês vão se impressionar com os tempos, certo? Vamos lá, é bem legal, bem bacana, você começa a pesquisar, você começa a achar outros resultados e se interessa cada vez mais. Vou pedir para que vocês visualizem a realidade aumentada que tem lá no capítulo 2, certo? Ela está no capítulo 2, no cantinho da página. Visualiza ela lá, tem uma atividade bem bacana sobre as modalidades, certo? E você vai achar os nomes, ter que responder algumas coisinhas, bem bacana, dar uma revisada no que a gente trabalhou, certo? Por hoje é isso. Ficamos por aí, muito obrigado pela atenção, espero que tenham gostado.